O quão rápido você deveria ler? Eu resolvi fazer esse vídeo porque eu vi um outro vídeo bombando nas book redes aí, né? E era um vídeo onde uma menina falava que ela tinha lido 4 livros em um dia, basicamente um dos livros de 300 páginas, em um período de 1 hora e 47 minutos. Muita gente começou a discutir sobre leitura dinâmica, e aí eu resolvi então usar todo o meu conhecimento que eu adquiri em 4 anos de basicamente ler artigos científicos para ver se existia alguma coisa na literatura científica que justificasse speed reading, né, ou leitura dinâmica, ou se alguma coisa justificaria você ler de forma mais lenta, né? E eu achei muito interessante as coisas que eu descobri nessa pesquisa. Oi, eu sou o Grinsauro e bom, para contextualizar você que não sabe, existe uma categoria e até alguma competição, pessoas que fazem um tipo de leitura que é chamada de leitura dinâmica ou speed reading, né? Uma leitura de velocidade, que é onde a pessoa vai usar técnicas para correr e percorrer linhas e parágrafos de texto de uma maneira muito mais rápida do que ela normalmente iria percorrer se ela estivesse lendo palavra por palavra. Dando um exemplo aqui de um dos artigos que eu li, que ele comenta de uma pessoa que foi numa loja de livros e que fez uma leitura rápida, né, uma leitura dinâmica de um dos livros do Harry Potter, se eu não me engano era o último livro do Harry Potter, em que ela fez a leitura em 47 minutos e depois ela ainda fez um sumário das coisas que acontecia no livro. E assim como a leitura dinâmica, também existe um outro tipo de leitura que também é acolhida pelos leitores, que é conhecida como slow reading, né? Uma leitura mais orgânica, mais lenta, mas aí que eu quero colocar esse ponto é lenta o suficiente para o seu ritmo de leitura ser rápido o suficiente. É aquele meio termo onde você não tá lendo e se entediando porque tá muito lento, mas também não tá rápido demais que vai atrapalhar a sua compreensão. Então a gente tem esses dois tipos de leitura e eu peguei artigos que vão fazer exatamente uma comparação entre esses dois tipos de leitura e vão mostrar se realmente existe alguma diferença na compreensão que a gente tem dos textos. Então será que existe alguma vantagem ou desvantagem, né, de uma para outra? Para responder essa pergunta, eu encontrei um artigo que chama So Much to Read, So Little Time, How Do We Read and Can We Speed Up Reading? Basicamente traduzindo é, tanto para ler em tão pouco tempo, como a gente lê e como a gente pode aumentar essa velocidade para ajudar na leitura. E esse artigo ele foi publicado em 2016 pela Psychological Science in the Public Interest, que basicamente é uma revista que publica coisas de psicologia que são interessantes para o público mais geral, que não necessariamente precisa ser estudado em psicologia. Então é um artigo bem tranquilo se você quiser ir lá ler, e eu realmente encorajo vocês a lerem. Nesse artigo ele faz uma comparação também sobre as técnicas de speed reading, que eu não vou entrar muito no detalhe porque não é esse o foco desse vídeo, mas é bastante interessante se você quiser dar uma olhada nesse artigo. Todos os artigos que eu usei para fazer esse vídeo vão estar aí na descrição se você tiver interesse e quiser dar uma olhada na metodologia e ver sobre o que eu tô falando de uma forma mais aprofundada. Para eu poder explicar, né, e trazer aqui o meu ponto, eu preciso antes falar um pouco sobre o que é leitura de modo geral, né? O que a gente biologicamente compreende como sendo uma leitura. A leitura é uma dinâmica que acontece entre os nossos olhos e o nosso cérebro. Um adulto aí, em média, que passou durante a sua escolarização até o ensino médio, lê de 200 a 400 palavras por minuto. Essa foi uma média que eu encontrei em vários lugares dizendo, e basicamente é a média de você indo palavra por palavra e compreendendo o texto, vai variar de 200 a 400 palavras por minuto. Pegando aí nosso processo de aprendizado da leitura, primeiro a gente aprende o quê? A gente aprende a falar, a gente aprende a reproduzir sons, e depois a gente vai criando símbolos que, unindo eles, vão criando sons, e esses sons na nossa cabeça vai dando um significado. E para esses sons individuais de letras a gente vai chamar de fonema. Então, uma união de fonemas vai surgir as palavras. Por exemplo, se eu pegar a palavra casa, a gente tem os fonemas da letra C, da letra A, da letra S e da letra A. A gente sabe como essas coisas soam diferente, e quando a gente une, a gente tem a palavra casa, que é traduzida por uma voz na nossa cabeça, que a gente vai entender e compreender essa palavra. E essa parte é mais importante eu dizer, mas porque existe toda essa dinâmica que acontece no nosso cérebro. Então ele precisa ver o que está sendo passado para ele para juntar tudo e desenvolver alguma coisa. Porque muitas coisas da leitura dinâmica, elas seguem o pressuposto de que você vai usar muitas vezes a sua visão periférica para poder ler o que está escrito na visão periférica
periférica ou pegar o contexto da situação, que é sim uma coisa válida. Porém, existe um problema nisso tudo. Quando a gente está lendo, a gente tem uma área de foco, que é a nossa fóvea, e a gente tem a área da periferia, que é a nossa parafóvia. Aqui eu tô usando só termos técnicos, vai estar uma imagem aí para representar, mas exemplificando para vocês, é basicamente onde eu tô olhando é nítido e onde eu não tô olhando não é nítido. E exatamente essa falta de nitidez é o que faz com que a gente perca um pouco de compreensão e precise pegar mais pelo contexto da situação. E aí então, né, falando sobre a leitura dinâmica, essa questão de você pegar pela visão periférica é basicamente uma questão biologicamente impossível, tá? E se você quiser entender um pouco mais sobre isso, eu realmente aconselho que você vá estudar um pouquinho, vá ler um pouco sobre a questão da disposição dos cones e bastonetes dentro do nosso sistema visual, tá? É uma coisa bastante importante que é exatamente o que define o nosso campo da fóvea e o nosso campo da parafóvia. Mas nesse vídeo eu não vou entrar aqui em maiores detalhes. Tá, mas eu falei tudo isso e o que esse artigo fala no fim do dia sobre leitura dinâmica? O que ele fala e o que ele acaba chegando como um resultado é que no fim do dia existe um trade-off, existe uma troca, onde a gente tem que trocar a velocidade pela compreensão. Ou seja, se eu diminuo a minha velocidade, eu aumento a compreensão do texto, e se eu aumento a velocidade, eu vou perdendo compreensão ao longo do quanto eu vou aumentando aí a velocidade. Por mais que existam pessoas que sejam treinadas para fazer esse tipo de leitura, que são pessoas que competem em alto nível e aí já entra em muitos anos de treino e a pessoa pode sim ter uma compreensão alta, é muito devido ao treino. E é bastante difícil para uma pessoa que, por exemplo, como eu, lê só algumas poucas vezes por dia e lê mais de final de semana, eu não vou arriscar fazer uma leitura dinâmica e perder a história que eu tô lendo. E esse é exatamente o ponto que eu queria trazer aqui, né? Quando a gente pensa em leitura dinâmica, a gente pensa nessa leitura mais para textos que a gente tem um certo conhecimento no assunto, onde, por exemplo, se eu for pegar um livro ou um artigo para ler sobre física, ou até um artigo científico de modo geral, você consegue ir vendo as coisas de formas mais rápidas e pegando pelo contexto, porque você consegue voltar. Geralmente podem ser textos mais curtos, então você pode ler 1, 2, 3 vezes ali para pegar o sentido e ler de forma mais dinâmica. Porém, quando a gente fala de literatura, existem muitos livros por aí, na verdade a maioria deles, o autor ele pensou em cada palavra que é para ser escrita. Então, se você faz uma leitura dinâmica, por mais que você possa compreender a obra, você não vai pegar as sutilezas que o autor quis colocar na obra, sabe? Uma palavra que o autor troca, muitas vezes troca o significado de uma frase inteira do que ele quis dizer. Então, assim, você pode estar lendo um livro, mas você está entendendo, compreendendo e aproveitando a obra na sua totalidade. E aqui eu queria dar um exemplo bem simples, que é, se você for num museu e ver 25 obras num período de 5 minutos, é a mesma coisa que eu ver essas 25 obras num período de, sei lá, 2, 3 horas, parando e olhando e entendendo o contexto do autor. Não vai ser a mesma coisa. Em uma das opções eu só vi uma exposição e na outras eu apreciei uma exposição, eu pensei sobre aquilo, eu refleti. E a arte é sobre isso, a arte não é sobre consumir um conteúdo de maneira rápida, a arte é sobre você aproveitar aquilo que você está consumindo e não simplesmente ficar trazendo isso como se fosse um mero produto, senão a gente transforma tudo em produto e aí a gente acaba com a ideia do que é arte. Por mais que a arte seja uma questão muito subjetiva, eu imagino que essa parte de diferenciação entre arte e produto, ela exista bastante até no mundo dos artistas aí. Mas será que existe alguma forma de eu aumentar a minha velocidade de leitura sem perder a compreensão? É isso que eu quero trazer aqui, porque eu encontrei um artigo muito legal, pelo menos para mim foi muito legal, uma relação entre a quantidade de caracteres que a gente tem numa linha de texto e a compreensão que a gente tem naquele texto. E o artigo que eu encontrei foi The Influence of Reading Speed and Line Length on Effectiveness of Reading from Screen. E basicamente traduzindo é a influência da velocidade de leitura e do tamanho da linha e a sua efetividade lendo de uma tela, né? Aqui ele fala de uma tela, mas a gente pode pegar screen como sendo uma superfície plana que a gente vai acompanhando, né? Então serve para livro também. E esse artigo foi feito pelo Departamento de Tipografia e Comunicação Gráfica da University of Reading. E aqui quando eu falo University of Reading, não é uma universidade de leitura. Eu achei que era isso. Eu descobri que existe uma cidade na Inglaterra que chama Reading. E aí a universidade é
dessa cidade. Mas eu achei muito engraçado que é um estudo sobre leitura na universidade de uma cidade chamada Leitura. Enfim, achei muito cômico. Então vamos lá pros resultados que eles chegaram. Eu vou colocar um gráfico aí na tela, enquanto isso eu vou explicando as coisas que tem nesse gráfico. E bom, nesse gráfico que a gente tem é no eixo Y, que é esse eixo que tá pra cima, e a gente tem a média de compreensão que a gente teve nas questões. E pra explicar essa média de compreensão, basicamente fizeram algumas perguntas ali pras pessoas que estavam lendo e depois tiraram meio que uma média ponderada dependendo do tipo da questão. Novamente eu encorajo vocês a irem ler esse artigo se vocês quiserem entender melhor como foi feito toda a análise dos dados. A gente tem no eixo X a quantidade de caracteres por linha, né, que a gente tem no texto ou na tela. E aí a gente pode ver que a gente tem dois tipos diferentes de dados, que a gente tem os quadradinhos e os quadradinho viradinho, né, os losangos. O que significa é que os quadradinhos, eles são as pessoas que leram numa velocidade normal e os losangos, eles leram numa velocidade mais rápida, né? Então eu achei bastante interessante também esse estudo, porque ele faz essa diferenciação entre normal reading speed, né, que é como ele coloca na legenda, que seria uma velocidade de leitura normal, e uma velocidade de leitura mais rápida. O que a gente pode chegar na conclusão desse resultado, né, dessa experiência que foi feita, é que aí quando a gente tem linhas maiores, mais caracteres por linha, o que acontece é que a gente tem um ponto ótimo em 55 caracteres, ou seja, se uma linha ela tem até 55 caracteres, muito provavelmente, até não, né? Se ela tem 55 cravado, a gente vai ter a melhor compreensão se a gente fala da velocidade de leitura normal. Se a gente tiver menos que isso, como mostra aqui, né, 25 caracteres, a gente diminui, a gente perde um pouco de compreensão. E se a gente tiver um pouco, mais do que isso, né, basicamente o dobro ali, 100 caracteres por linha, a gente também perde essa compreensão. Então aqui fica a minha dica para vocês autores que estão aí editando seus livros. Não sei como funciona essa parte editorial, mas se vocês conseguirem deixar o livro de vocês com média de 55 caracteres por linha, vai aumentar a compreensão dos seus textos. E aí a outra comparação que a gente tem é exatamente quando a gente vai pro pace, né, de leitura mais rápido, onde a gente pode ver claramente que a leitura mais rápida ela perde na compreensão para todos os tamanhos de linha. Por mais que a gente ainda tenha a variação de que para menos, nesse caso, né, para menos caracteres, para 25 a gente tem mais compreensão quando lendo rápido, e para 55 a gente tem um pouco menos, mas é basicamente uma diferença insignificante ali, né? E eu achei interessante porque mostra exatamente essa questão. Com menos caractere, a leitura dinâmica ela é mais eficiente, porque você tem menos coisa para olhar e a sua visão periférica aí ela pode melhorar o significado daquela frase, né? Ela não precisa, por exemplo, bater em 2 pontos da frase e fazer essa união. Ela pode bater em um só e ir fazendo já essa compreensão, né? Porque a linha é menor. E não só isso, mas lá nesse estudo também existem algumas coisas sobre o padrão de scroll da tela, de como as pessoas scrollam, né? Rodam basicamente para baixo a tela, que eu também achei interessante, mas eu não achei muito interessante para trazer aqui nesse vídeo, porque sairia um pouco do tema. E como a gente pode ver no fim do dia, realmente a compreensão ela é perdida quando a gente faz leitura dinâmica. Então você falar que você faz leitura dinâmica para ler mais livros, você tá descartando essa questão da compreensão da obra de uma maneira mais grandiosa, digamos assim, sabe? Então eu acho que realmente vale o ponto de você refletir o porquê você está lendo, qual é o seu objetivo com aquela leitura, se é uma leitura mais técnica, se é realmente uma leitura mais de literatura, né, mais voltada para a arte, de como aquilo foi escrito. Então vale bastante a pena, antes de você começar uma leitura, ver se a leitura dinâmica realmente se encaixa ali. Não é sobre o quanto a gente consome, mas sim como a gente consome e o que a gente tira de proveito desse consumo. Você consumir uma obra só por consumir, basicamente ela não serve de nada. É simplesmente como eu pegar uma série, um filme, colocar no 2, 3x ali e eu vou entendendo o contexto geral. Mas se alguém me perguntar, aí no episódio tal aconteceu isso, isso e isso, e você não lembra, porque você assistiu de uma forma extremamente rápida. Pra você, as falas dos personagens são só falas. Então eu realmente acho que cabe a reflexão quando a gente fala de leitura rápida, e eu não tô criticando, aqui eu quero deixar esse ponto muito claro. Eu não estou criticando você que lê muitos livros, eu estou fazendo um apontamento para quem faz leitura dinâmica, porque assim, se você lê muito livro e você lê de uma forma natural para você, tudo bem. Você pode ler 50, 60 livros no mês? Pode. Se você tem 8 horas por dia, 9 horas por dia para ler todo dia, você vai ler bastante livros. Se o seu trabalho é trabalhar com livros e ler bastante livros, você vai ler muitos livros. Mas o meu ponto é exatamente quem faz leitura dinâmica com o único objetivo de aumentar o número de livros lidos. Isso para mim já é algo que não é concebível, não faz sentido na minha cabeça. Por que você quer aumentar o número de livros lidos? Muita gente fala que a leitura ela é uma corrida contra o tempo, uma corrida contra a morte. E eu
eu sou extremamente contra essa visão, porque se você leu 5 livros, você ficar rotando 5 livros que você ama, e você lê esses 5 livros na sua vida inteira, mas cada vez que você lê, você tira uma reflexão diferente, já é melhor do que você ler 30 livros num ano, sendo que desses 30 livros não mudou nada na sua vida, não teve nenhuma outra percepção que você teve sobre algum ponto específico, que você só leu por ler. Pro vídeo de hoje é isso, eu provavelmente vou demorar um pouco, vou passar o hype aí de toda essa treta que teve, mas eu espero ter dado aí minha opinião de centavos pra vocês, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e se você quiser ajudar o canal, compartilha esse vídeo com alguém que você acha interessante, deixa seu like, se inscreve também, e é isso, um abraço e até a próxima.